turma! Vamos então dar início ao nosso vídeo de mediação da unidade 8. E nós vamos então falar um pouquinho sobre poluição do solo, né? O solo, que é um recurso tão essencial para todos os ecossistemas, todos os ciclos naturais da Terra. E ele é também o nosso reservatório de água, um suporte essencial do sistema agrícola e um espaço para as atividades humanas e para os resíduos produzidos. Pensem comigo, gente, o que seria de nós, o que seria da população humana se todos os solos já estivessem contaminados? Esse tema, poluição do solo, ele é de suma importância para nós como indivíduos e para nós como profissionais. Se você vai ser um profissional da área de saúde, da área ambiental, é fundamental que você entenda sobre poluição do solo e como ela afeta as populações. Mas, de qualquer maneira, a poluição do solo é um tema que deveria ser estudado por toda a sociedade, porque nós habitamos o solo, nós vivemos no solo e nós comemos do solo, né? A água que nós bebemos e que nós usamos para viver também está no solo, no subsolo. Enfim, é um tema pouco abordado na sociedade e que deveria ter mais importância, tá bom? Bom, a Fundação Nacional de Saúde, com a sigla FNS, elaborou um programa que se chama VigiSolo, tá bom? Então, é um programa nacional de vigilância do solo, de contaminação do solo, chamado VigiSolo. Se vocês quiserem procurar saber mais, existem muitos materiais na internet que falam sobre ele, tá bom? E dessa forma, então, o governo pretende ter uma política de saúde ambiental de proteção aos solos, tá bom? E aí o nosso material didático traz, então, algumas formas de degradação desse solo. Como que o solo pode ser degradado? Através da desertificação. Nós temos muitos solos hoje que estão sendo desertificados, ou seja, é um processo que torna o solo quase como se fosse um deserto, tá bom? A utilização de tecnologias inadequadas, ou seja, no mundo agrícola, muitas tecnologias agrícolas que estão sendo utilizadas para aumentar a produção agrícola são tecnologias inadequadas para a proteção do solo, ou seja, elas ajudam, na verdade, a degradar o solo, ok? Outro item é a falta de práticas de conservação de água no solo, ou seja, as práticas que nós temos hoje em relação ao solo, elas mais extraem a água do solo do que mantêm essa água no solo. E o último item seria, então, a destruição da cobertura vegetal, tá? O desmatamento, na verdade, né? Na verdade, a destruição da cobertura vegetal, grande parte dela é feita pelo desmatamento em massa. E esse desmatamento, então, leva ao processo de desertificação, ok? Então, aqui no nosso material didático estão os 4 itens principais que causam a degradação do solo, ok? E aí, então, o nosso material avança falando sobre a poluição da água. Gente, existe um logo que vivemos no planeta Terra, mas, na verdade, nosso material diz: nós vivemos no planeta água, né? Nós temos água em abundância no planeta. Cerca de 70% da superfície terrestre é ocupada por água, tá? Esses percentuais são interessantes, né? Deste montante todo, 70%, 97% e meio é composto de água salgada. E o restante é composto por toda a água doce que existe. Então, se você for levar em consideração a água doce, que é a que nós mais utilizamos, ela está em pouca quantidade, tá bom? E desta minoria ainda tem mais uma porcentagem, que é 1,7%, estão na forma de geleiras e calotas polares. E 0,75%, ou seja, menos de 1% dessa água doce, está presente nos lençóis subterrâneos, também chamados de lençóis freáticos, tá? E menos de 1% são águas doces disponíveis para o nosso consumo. Então, gente, nós precisamos preservar a água que nós temos.
Existe muita água no planeta Terra, mas a água doce disponível para consumo, ela é limitada e ela está também limitada em diferentes regiões. No Brasil, por exemplo, nós temos grandes lençóis freáticos, mas não é no Brasil inteiro que tem água para todo mundo. Nós sabemos das regiões de seca que existem no nosso planeta, tá bom? Então, nosso material também vem apresentando, eu já marquei aqui para vocês, o projeto Vigiágua, assim como o Vigi-Solo, existe o projeto Vigiágua, tá? Que é um programa também do governo que visa a vigilância em saúde ambiental relacionada à água, tá? Os objetivos específicos desse programa são os seguintes: reduzir a morbimortalidade por doenças e agravos de transmissão hídrica por meio de ações de vigilância sistemática da qualidade da água consumida pela população, buscar a melhoria das condições sanitárias das diversas formas de abastecimento de água para consumo humano, avaliar e gerenciar o risco à saúde das condições sanitárias das diversas formas de abastecimento de água, entre outros objetivos que vocês podem ler aqui no nosso material, tá bom? Queria discutir um pouquinho com vocês sobre essa tabela que está no nosso material didático, tá? E de acordo com o CISÁGUA, que é esse projeto que visa a vigilância da água, os indicadores concebidos para a vigilância da água são os seguintes: a turbidez da água, tá? E a gente consegue então avaliar a qualidade bacteriológica da água, a consumida e a distribuída. O tratamento domiciliar da água, e aí nós temos que ver então o nível do cloro residual. Geralmente as nossas águas são muito cloradas, gente. Não sei se vocês, aqui no Rio de Janeiro, nós podemos às vezes até sentir o cheiro de cloro na água quando você abre a torneira, tá bom? Atendimento da legislação de vigilância da qualidade da água do consumo humano. E aí então nós vemos o controle de qualidade da água do consumo humano. A cobertura da população em abastecimento de água, e aí nós conseguimos ver as instalações intradomiciliares. A cobertura da população em limpeza pública, e aí nós conseguimos ver a cobertura da população em esgotamento sanitário, o que é bem precário no Brasil, né? A desinfecção da água, e aí nós conseguimos ver o tratamento da água. A regularidade do serviço de abastecimento de água, e aí nós conseguimos ver o consumo per capita de água. E a certificação dos operadores de SSA, que nós conseguimos ver então a intermitência do serviço de abastecimento de água. Bom, gente, geralmente no Brasil nós temos companhias públicas que tratam a água e que distribuem a água para as nossas residências. Muitos locais no Brasil não possuem esgoto tratado. E esse esgoto acaba contaminando os lençóis freáticos, os rios e todo o setor de abastecimento de águas daquela cidade. Por isso, vocês que estão matriculados nessa disciplina, possivelmente serão profissionais na área de saúde, vocês poderão, um dos campos de trabalho dessa área são as estações de tratamento de água, ou então em órgãos públicos que lidem com esses projetos de vigilância de qualidade da água, que é o CISÁGUA, tá bom? Então, eu finalizo nosso vídeo por aqui, incentivando a todos a economizarem a água e a estarem cientes da preocupação que nós, como cidadãos, precisamos ter com a limpeza da água, com a turbidez da água, com o tratamento da água, tá? E como essa água deve ser guardada e como ela deve ser tratada, ok? Espero que esse vídeo, então, tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, procurem a gente no fórum Fale com seu tutor. Um grande abraço a todos.